Olá pessoal, aujourd'hui nous allons parler de lecture. Antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que eu vou postar por aqui. Gente, para saber ler, para ter uma boa leitura, você tem que saber les voyelles, combinaisons, les consonnes, les lettres muettes. Mas nesse vídeo a gente só vai ver les voyelles. Então, les voyelles que são A, E, I, O, U, Y. On a A. A, c'est facile. On a un animal, un arbre, un sac, une date. On a le son E. Il y a 4 prononciations différentes. On a le repas, je m'appelle, Noël, une fête, une scène. Dans je m'appelle, c'est différent. M'appelle a le son est, comme dans le Noël. Vous remarquez que le son est indiqué par des accents dans le Noël, fête et scène. Dans je m'appelle, on prononce est parce que la lettre E est suivie de 2 consonnes. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'ajouter un accent alors que dans le mot fête, scène, on a ajouté un accent grave pour indiquer la pronunciação é. Então, gente, eu quero que isso fique bem claro para vocês. Você pode ver que tem essa palavra m'appelle e esse E se pronuncia como é. Então, esse E é pronunciado como é porque é seguido por 2 consoantes. Quando você tem um E seguido por 2 consoantes, então esse E vai se pronunciar como é, que é diferente dessa palavra scène. Então, você pode ver que esse E não é seguido por 2 consoantes, mas quem marcar o som é, então é o acento grave. Então, que é um accent grave. On a le mot était, le téléphone. Dans le mot était, téléphone, on entend le son E. Isso, gente, não é E. Como eu já falei nos vídeos anteriores, então esse E com acento agudo se pronuncia como E. Il ne faut pas confondre avec le son précédent. Écoutez la différence. Aqui, on a est dans le Noël, fête, scène. Il y a qui est, et dans été, téléphone. Ici, le son est indiqué par un accent aigu, que é um acento agudo. Então, dans le mot telefone, então, quem marca esse E abrir a boca é um acento agudo, accent aigu. On a 2 palavras aqui. Je parle ou je travaille.
Vous remarquez que je ne prononce pas le E final des verbes parle et travaille. Quand E est la dernière lettre, il est muet. Então, quando E é a última letra numa palavra, então é mudo, não se pronuncia. Écoutez, je m'appelle, une fête, une scène, un téléphone. On n'entend pas le son E final. Attention, dans des mots de 2 lettres comme le et je, il faut quand même prononcer le E. Então, por exemplo, nessa palavra m'appelle ou fête, esse E no final não pronuncia. Mas quando você tem só 2 letras numa palavra, por exemplo, L-E, esse E pronuncia. Se pronuncia como le et je. On a le I. Le I, c'est très facile. Un animal, un mari, un pari. Ensuite, on a le O. La lettre O a 2 prononciations. Un mot, une tomate, un opéra. Je prononce O. Ici, on a une robe, un téléphone, une porte, un homme. Je prononce O, c'est quand il se trouve dans la dernière syllabe d'un mot e é suivi par une consonne. Então, eu vou pronunciar essa palavra robe é porque esse é só uma sílaba, por exemplo, robe. Então, esse O vai se pronunciar como O. Aqui, on a telefone e se pronuncia O é porque é na última sílaba dessa palavra. Vamos ver? Telefone. Fone é a última sílaba, então por isso esse O se pronuncia como O. Você pronuncia O também quando é seguido de um R, une porte. Você pronuncia como O também quando é seguido por 2 consoantes. Por exemplo, aqui, un homme. Você tem M que é 2 consoantes, depois o O. Então, esse O pronuncia como O. On a le U, c'est très facile. Un bus, la Russie, une usine. On a pour último le Y. Le Y a 2 prononciations. Le physique, un pays. Le Y se prononce comme I. Você pode ver aqui, le physique, le pays. Mas, dans le mot payer, les yeux, le Y se prononce comme Y. Il se prononce comme Y quand il est entouré par 2 voyelles ou quand c'est la première lettre du mot. Você pode ver aqui, o Y se pronuncia como Y quando é no meio de 2 vogais. O está no começo de uma palavra. Essa palavra é yeux. E esse é payer. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nas próximas aulas, a gente vai ver os pontos que eu já mencionei. Então, quando você terminar com esse 4 séries de vídeo, você vai conseguir ler francês de verdade. Não esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho
para não perder nenhum vídeo que eu vou postar por aqui. Obrigado.